Começar agora, de fato, destrinchar a oração. Até então estamos falando dos assuntos que estavam norteando ou que estavam anteriores à oração. Agora vamos entrar direto mesmo nas frases da oração. Se a gente puder, de uma maneira didática, entender as partições desta oração, nós vamos ver que ela tem uma abertura, que é o Pai Nosso que está nos céus. Depois, 2 blocos de pedidos. Um bloco de petições em relação a Deus e outro bloco de petições em relação a nós. São 3 pedidos em relação a Deus, 3 pedidos em relação a nós. E ela termina com uma doxologia, ela termina com uma palavra de louvor, de engrandecimento ao Senhor. A oração que Jesus nos ensina é uma oração que começa com adoração e reconhecimento de quem Deus é e termina com adoração e reconhecimento de quem Deus é. E no meio desse sanduíche, nós temos as nossas petições. É isso que vai orientar aquilo que nós devemos ou deveríamos pedir. E a ordem aqui também não é meramente ao acaso. Nós começamos apontando para Deus, a fonte de toda a nossa satisfação e aquele a quem nós de fato amamos. Mas também nós não nos esquecemos das nossas necessidades e pedimos pelas nossas necessidades. Então nós vemos esses 2 blocos de petição, um falando a respeito de Deus, aí a mudança de pronome vai até ajudar a fazer essa diferenciação, em que se fala ali do teu nome, fala do teu reino, da tua vontade, e depois passa a falar das nossas coisas, o pão nosso, as dívidas nossas que precisam ser perdoadas na medida em que perdoamos também os outros, e não nos deixar cair em tentação, as grandes tentações que nós passamos. Então, se nós pudéssemos aí, de alguma forma, sintetizar essas petições, poderíamos dizer que as 3 petições que falam sobre Deus, tudo com P para você poder decorar, tá? Falam primeiro da pessoa de Deus, do poder de Deus e do programa de Deus. O nome, a pessoa de Deus, o poder, esse reino, esse reinado de Deus. E por último, o programa, a vontade, o desejo de Deus, que ocupa o desejo também dos seus discípulos. Aqueles que se reconhecem como filhos desse Pai desejam que toda essa vontade de Deus seja feita. Mas também podemos resumir aí a oração que diz respeito a nós em 3 pontos, também com P, para a gente poder decorar, tá? Enquanto sobre Deus nós pensamos na pessoa, no poder e no programa de Deus, quando falamos de nós podemos pensar sobre o pão, o perdão e a proteção. Oramos a Deus que Ele nos dê o pão, oramos a Deus que Ele nos dê o perdão e oramos a Deus que Ele nos dê a proteção. Essa oração ela é fabulosa, obviamente, foi Jesus que nos deu este modelo, porque ela trata da nossa vida e das nossas necessidades em todo o tempo. Não é à toa que ela fala de passado, presente e futuro. Quando Jesus vai falar sobre o pão do hoje, nós oramos pelo pão do hoje. Mas também nós oramos pelo perdão das dívidas que já cometemos, dos pecados do passado, dos pecados que já aconteceram na nossa vida. Mas também oramos pedindo que o Senhor nos guarde, nos livre dos males que estão adiante. Porque aquele que ora, ora por inteiro. Ora de maneira integral, por si mesmo e pela vontade do Senhor. E por que não dizer, ora pela sua comunidade. Ora pelos seus irmãos, ora por aquilo que é propriamente nosso. Então a oração do Pai Nosso é, sem dúvida, a oração modelo mais impressionante que a gente pode ver em qualquer registro de orações. Obviamente que toda a palavra de Deus é palavra de Deus e ela registra muitas orações de Jesus, que se nós nos atentássemos aprenderíamos muito sobre oração, mas essa oração Jesus deu especificamente como um ensinamento de como orar. Na última semana o Martinho trouxe a palavra a respeito disso. O texto paralelo deste aqui é o texto de Lucas, quando os discípulos vêm até Jesus, depois de Jesus ter passado bastante tempo orando, e eles vendo a vida de oração de Jesus, eles dizem, Senhor, ensina-nos a orar. João Batista ensinou os discípulos dele a orar, ensina a gente a orar, e é com essa provocação dos discípulos que Jesus diz, vocês orem assim, orem dessa maneira. Ao dizer orem assim, nós não cremos que seja simplesmente a repetição das palavras desta oração. Porque nós podemos repetir as palavras dessa oração e não estarmos orando esta oração. Porque essa oração não é para ser uma mera repetição ou uma vã repetição, como Jesus mesmo nos adverte alguns versículos anteriores. Aqui o que Jesus está nos dando é um caminho a seguirmos, é um modelo, é algo que deve estruturar o nosso pensamento ao orar. Acima de tudo, o que Jesus está nos dando são aqueles desejos que deveriam ocupar o nosso coração em todo o tempo, quando nós oramos. Hoje nós vamos começar aí pelo versículo 9, em que Jesus diz aos seus discípulos, vocês orem assim, Pai nosso que está nos céus. Nós começamos com essa frase, que embora seja curta, esteja na boca de praticamente todo brasileiro, pode ser que a gente não entenda a profundidade do que significa essa frase. Do que é que Jesus está falando aqui. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se você está na rua, e uma pessoa que você não conhece, completamente aleatória, chega até você e fala assim, me dá seu celular aqui um pouquinho que eu quero ver uma coisa. Como você se sentiria?
Seria fácil, você tiraria o celular, o que é isso, o que está acontecendo, quem é essa pessoa, será que ela quer me roubar? Como você se sentiria? Se uma pessoa completamente aleatória chegasse a você, me dá seu celular aqui. E é óbvio que você ficaria constrangido, eu penso. Se é uma pessoa completamente desconhecida, talvez até com medo, ou talvez olhando ao redor, vendo se tem algum policial que possa te garantir algum tipo de segurança. Porque existe no coração do homem, e da mulher também, existe esse sentimento de que nós sabemos que a nossa relação com as pessoas está implícito algum tipo de preconcepção. Está implícito algum tipo de... toda vez que nós conversamos com alguém, que nós temos uma troca, essa troca é na medida de um relacionamento. Pessoas com as quais nós temos pouco ou nenhum relacionamento, nós temos um tipo de abordagem e um tipo de conversa. Com estranhos na rua, qual é o tipo de troca que nós teríamos de maneira agradável ou até mesmo sem levantar suspeitas? Talvez pedindo a direção, como é que eu faço para chegar em tal lugar? Isso a gente entende como, tudo bem, um estranho pode falar isso comigo. Ou a gente pede a hora, que horas são? Isso parece interessante. Ou talvez para matar um tempo ali, nós falamos sobre amenidades. E esse clima, né? E esse sol, a chuva que não para. Para matar o tempo, uma conversa entre estranhos, vale algumas amenidades. Mas à medida em que nós vamos nos aproximando em um relacionamento, à medida em que nós vamos tendo as nossas, essas questões implícitas, essas questões de relacionamento mais profundo, a nossa forma de lidarmos com as pessoas é completamente diferente. A liberdade que essas pessoas têm conosco é completamente diferente. Elas podem fazer coisas que outros não poderiam, porque estão em um nível a mais de relacionamento conosco. Há coisas que estranhos não podem fazer, que colegas de trabalho podem. Há coisas que colegas de trabalho não podem fazer, mas que amigos podem. Há coisas que nem amigos podem fazer, mas família pode. Porque à medida que os nossos relacionamentos vão se aprofundando, a nossa troca, a forma como nós abordamos e somos abordados, ela vai mudando. E os constrangimentos também vão diminuindo à medida em que vai se aprofundando o nosso senso de pertencimento àquela pessoa. É mais ou menos disso que Jesus está tratando. Contei toda essa história para falar que é mais ou menos disso que Jesus está tratando. Essa cláusula, inclusive, nos fala a respeito deste contraste que Jesus está fazendo com uma forma como não se deve orar. Dos versículos 5 a 8, Jesus começa dizendo, olha, não orem de determinada maneira, para que depois ele diga, vocês orem assim. Primeiro ele diz, não orem assim, mas depois ele diz, vocês oram assim. Lá no versículo 7, propriamente dito, vai dizer, e quando vocês orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim. Então ele diz, Pai nosso que estás nos céus. Jesus está fazendo uma contraposição com aquilo que ele chama de a oração dos pagãos. E qual é o tipo de oração dos pagãos? É o tipo de oração que se baseia no esforço. É o tipo de oração que se baseia, vamos dizer aí, numa relação comercial. Como é uma relação comercial? Eu preciso do outro, à medida que eu tenho algo a oferecer e algo a receber. Essa é uma transação comercial. E Jesus está dizendo, os pagãos oram com esse tipo de mentalidade. Eles pensam que por muito orarem, por muito desempenhar, por muito performar, eles têm algo a oferecer para que a divindade faça aquilo que eles desejam que seja feito. É uma relação comercial. Na relação comercial, você vale a sua performance. Na relação comercial, você vale o que você tem a oferecer. Jesus diz com vocês não é assim. Ao orar, vocês não encaram Deus como alguém que pode ser perturbado por aquilo que vocês têm a oferecer. Não, muito pelo contrário. Jesus diz, vocês, meus discípulos, oram ao Pai. Não é uma relação comercial, é uma relação familiar. É uma relação de intimidade, é uma relação de pertencimento. Se nós entendêssemos isso, possivelmente oraríamos diferente, possivelmente oraríamos mais. Porque à medida que entendemos que nós estamos nos aproximando de alguém que é para nós família, muitas coisas já caem por terra. Deixa eu tentar dar mais uma ilustração aqui. A gente mora em algum lugar, provavelmente, né? E se a casa não é sua, como é o caso da casa na qual eu moro, né? Só tem duas coisas que você pode ser morando, é óbvio que eu estou abrindo aqui de maneira generalizada, tá? Mas só tem duas coisas que você pode ser morando na casa de outra pessoa. Ou você é inquilino, ou você é família. Ou você é inquilino, ou você é família. Aí você pode morar na casa de outra pessoa.
pode partilhar daquilo que não é seu. Eu, inclusive, algumas pessoas vão achar isso esquisito, mas eu de vez em quando falo com a Sofia. Falo, filhinha, você tem que lembrar uma coisa. Essa mesa não é sua. Essa comida não é sua. Essa roupa que você veste não é sua. Foi o papai e a mamãe que compraram. Mas ela foi dada a você. Entenda, filha, você tem direito a tudo isso porque você é filha. Tudo isso aqui te pertence porque me pertence. Te pertence porque está conosco, é nosso. Mas você precisa entender que você recebe por graça e por filiação. Queridos, essas coisas têm um poder maravilhoso de comunicar o Evangelho. Aquele que mora na casa de outro ou é inquilino, e na base do inquilino tem que ser comercial. Ainda bem que a minha relação com as pessoas que locam minha casa é bem boa. Mas é uma relação comercial. Há uma obrigação a ser compensada e existem coisas que são esperadas de um lado e de outro. Até aqueles que dizem, olha, em relação comercial a gente não pode ter amizade. Porque vai que a gente fica muito amigo, aí depois não recebe. Já teve isso? Que as pessoas assim, são muito amigas. Ah, semana que vem eu te pago, mês que vem eu te pago, ano que vem eu te pago. Ah, fulano, o que eu vou fazer? É amigo, eu não quero acabar com a amizade por causa... Aí dá um rolo. Gente, isso acontece muito em igreja. Rolo de crente que empresta para crente, que vende para crente, o crente não paga, e agora o que eu faço? Eu vou perder o irmão, ele vai deixar de ir na igreja. Cuidado com esses trem, tá? Cuidado. Porque essa relação comercial e essa relação familiar, ela... às vezes é tensa. Mas aquele que mora na casa do outro, e que é família, ainda que a família cobre às vezes, a relação é diferente. Eu tenho certeza que você tem pessoas na família que já te desapontaram de determinada maneira, que se fossem outras pessoas você tinha cortado relação, facinho. Mas família a gente não trata assim. Eu já vi de muitas mães e de muitos pais, ah lá está o meu filho fazendo de novo, tudo dando errado, mas o que eu posso fazer? É meu filho, é minha filha, eu não vou abandonar, eu não vou desprezar, eu não vou jogar longe. Queridos, nós nos aproximamos de Deus numa relação familiar. Porque se a nossa relação com Deus é como dos pagãos, uma relação de comércio, há duas coisas que vão habitar o nosso coração: a frieza ou a ansiedade. Porque se eu acho que eu me aproximo de Deus nos meus méritos, paguei o aluguel, então Deus deve responder a minha oração da forma como eu estou pedindo. Ah, como tem gente que fica louco com Deus porque Deus não fez a sua vontade, porque afinal ele está indo na igreja toda semana, ele está orando, ele está lendo a Bíblia, ele está evangelizando, e como Deus não fez a minha vontade se eu paguei o meu aluguel? Como? Ou outro que vai dizer, eu sei que eu sou um perfeito devedor. Eu sei que eu ultimamente não estou valendo nada. Tanto de coisa que eu devia fazer, e eu sei que eu devo fazer, e eu não faço. Um tanto de coisa que eu sei que eu não devia fazer, e eu faço. E aí entra no seu coração a ansiedade. Porque ele sabe que Deus não tem obrigação nenhuma de lhe ouvir, de lhe responder. Porque na cabeça daquele que tem uma relação comercial com Deus, ele vale o tanto que ele performa. Mas aquele que entende que está num relacionamento com o Pai, ele sabe que ele pode se aproximar do Pai como um filho se aproxima do Pai. Que o Pai se relaciona conosco na medida do compromisso de um pai com um filho, apesar da nossa performance, apesar das nossas incapacidades. Deus se aproxima de nós como um pai. E é disso que Jesus está falando. Ao orar, lembre que vocês não são os pagãos, que estão numa relação de comércio, que acham que por muito falarem, por muito repetirem, por muito fazerem, vão ser ouvidos. Lembre que vocês estão orando ao Pai. Amém, queridos? A oração que Jesus nos ensina começa com essa cláusula, dizendo Pai Nosso. E Pai é um termo que não faz muito parte da cultura de Jesus nesses tempos. Jesus está mudando radicalmente aqui a forma como nós oramos e a frequência como nós oramos, se nós entendemos que temos um relacionamento com essa pessoa a qual nós estamos orando. A quem nós nos dirigimos a oração? Há um contraste também com os hipócritas que estão lá no versículo 5 e 6, em que Jesus vai dizer, não faça como os hipócritas que ficam nas esquinas, nas sinagogas, com as mãos levantadas orando, a fim de serem vistos pelos homens. Jesus fala, não, você ora ao Pai. Jesus diz que nós não devemos orar como pagãos, na performance, e nem como hipócritas, tentando mostrar uma espiritualidade que não é nossa, mas orar objetivando o Pai. O Pai é a nossa audiência.
O Pai é o nosso público. Esta oração que Jesus está endereçando é uma oração que aponta para o Pai. E falar sobre o Pai nesse mundo era algo contracultural. Lembra que nós falamos que a oração que Jesus ensina é essa oração que é encarnada em Jesus, que é vivida por Jesus, mas é uma oração completamente contracultural, não só para o mundo, mas para os religiosos. Os greco-romanos da época pensavam nas divindades como distantes, como poderosas, e sabiam que precisavam aplacar a ira dos deuses ou conseguir o favor dos deuses por meio de ofertas, por meio de oferendas, por meio de sacrifícios corporais. Sabiam que podiam provocar a divindade em seu favor à medida que fizessem alguma coisa, mas nunca pensavam em uma divindade como pai. Nem mesmo os judeus tratavam Deus assim como pai. Um estudioso fez uma varredura em documentos hebraicos, desde os documentos mais antigos até o 10º século após Jesus, e em nenhuma literatura dos judeus existe alguém se dirigindo ou ensinando eles a se dirigirem a Deus como Pai. Era estranho. Os judeus até pensavam em Deus como Pai de Israel, como Pai de um povo, mas não como Pai de indivíduos, não no relacionamento de indivíduos. Na verdade, os judeus tinham um senso até não de temor, mas de medo do nome de Deus. O nome de Deus, você sabe, ele é impronunciável, porque ninguém sabe a pronúncia do nome de Deus. Aos poucos, vem levantando um aqui e outro ali, dizendo, olha, eu descobri o grande segredo, eu sei qual é o verdadeiro nome de Deus. A gente sabe como escreve o nome de Deus. Em hebraico seria Yod, He, Vav, He. Se a gente vai transliterar, ficaria algo como YHWH. Agora pronuncia esse nome. A gente não sabe a pronúncia. Mesmo porque os judeus fizeram questão de esquecer a pronúncia do nome de Deus, porque achavam que falar era um grande sacrilégio. Ao ponto que ao longo da história se esqueceu como se pronuncia o nome de Deus. Os judeus até escreviam e transcreviam o nome de Deus nas escrituras, exatamente dessa forma como eu disse, mas eles não liam o nome. Quando se deparavam com o nome de Deus escrito ali, eles diziam simplesmente Adonai, que significa Senhor. Ou diziam Hashem, que significa o nome. Tamanha era a reverência que eles tinham pelo nome do Senhor. Um judeu, quando via o nome de Deus, ele dizia Adonai, ele não dizia o nome de Deus. Ou ele dizia Hashem, não dizia o nome de Deus. Tamanho o respeito que tinham pelo nome do Senhor. Isso era tão sagrado na teologia judaica. Você sabe muito bem que a prensa, né, ou a imprensa, foi inventada perto ali de Martim Lutero, ali no século XVI. Antes as pessoas copiavam as coisas à mão, né? Por isso a gente vai falar assim dos manuscritos da Bíblia, porque era escrito à mão. E em papel ou em material que era descartável, que ia se corrompendo com o tempo. Então havia um ofício que era chamado de os copistas, que pegavam a cópia mais antiga que tinham e copiavam para um tecido mais novo, para um papiro mais novo, ou para um pergaminho mais novo. E estes copistas judaicos, eles tinham uma reverência tão grande pelo nome de Deus, que todas as vezes que aparecia o nome de Deus, aquela pessoa se levantava, tomava um banho cerimonial, trocava a pena e escrevia o nome de Deus e continuava a sua escrita. Por mais lindo que isso seja, imagine um copista escrevendo o Salmo 134, que só tem 3 versículos. Ele diz, bendigam o Senhor, e a palavra Senhor aí, quando aparece na sua Bíblia toda maiúscula, é o nome de Deus. Para a gente não ler o nome de Deus. Então imagina, aqui nós temos 5 menções, eram 5 banhos, eram 5 penas. E ao longo do Salmo você vai ver muitas vezes o nome Senhor, o nome de Deus aparecendo. Então, Salmos eu acho que era um exercício, né, de muita asepsia para os copistas. Tamanha era a reverência que tinham. Mas essa reverência também propunha uma grande distância em relação ao povo e Deus. Jesus foi o primeiro rabino, ao longo de toda a história de Israel, a ensinar indivíduos a se dirigirem ao grande Deus Criador, ao grande Hashem, ao grande Adonai, chamando-o nessa intimidade de pai. Não é à toa que as pessoas queriam matar Jesus. Inclusive por causa disso. Olha o que diz João capítulo 5, os versos 17 e 18. Jesus está falando ali com a multidão, inclusive de religiosos. Ele diz, meu pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Olha o verso 18. Deixa eu dar uma ênfase. Por essa razão, os judeus, mais ainda, queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era o seu próprio pai, igualando-se a Deus.
Eles ainda queriam matar mais. O quê? Filho de Deus. E Jesus não só comete o sacrilégio aos olhos dele de chamar a Deus de Pai, como ensina todos os seus discípulos a chamar a Deus de Pai. A relação que Jesus nos dá com esta pessoa com quem conversamos não é uma relação comercial, é uma relação de filiação, uma relação de intimidade. Mas preste bem atenção, há uma tensão aqui que precisa ser equilibrada. Deus é Pai, Deus é presente, Deus é conosco. Mas ao mesmo tempo, Jesus diz, Ele está nos céus. Sim, não pense que Deus é distante, Ele é Pai. Mas ao mesmo tempo, não trate Deus com leviandade. Deus não é um coleguinha, Deus é o absoluto. A ideia aqui de estar nos céus não é uma questão geográfica, Deus está nos céus. O próprio Salomão, quando vai consagrar o templo, o famoso templo de Salomão, eu preciso sempre dizer, não aquele de São Paulo, mas o templo de Salomão original lá em Israel. Quando ele vai consagrar o templo, ele diz, Senhor, o Senhor me deu a honra de construir um lugar para o Senhor habitar. Mas ele diz, eu sei que o Senhor não cabe aí. Nem os céus suportam o teu tamanho, o teu peso, a tua glória. Que dirá um lugar construído por mãos humanas? Deus não cabe nos céus. Embora o texto esteja nos dizendo de Deus como este que habita às alturas. Aqui a ideia é exatamente de, olha, Deus é Pai, mas Ele não é igual a você. Deus é próximo, mas Deus está alto e elevado. Deus é soberano, Deus está acima. E isso é muito bom, porque Deus não é pego pelas nossas vicissitudes. Deus não é pego pelas nossas limitações. Deus não é pego por aquilo que nos pega de surpresa. Deus não é pego de surpresa, porque Deus não está condicionado ao tempo e ao espaço finito que nós estamos. Deus é o Deus dos céus. Deus é o Deus que habita as maiores alturas. E Ele pode interferir porque Ele tem o poder que emana dos céus. Veja, os cristãos sabem muito bem que oram ao Deus que é Pai, mas o Deus que tem autoridade nos céus. É por isso que essa série se chama Na Terra como no Céu. É por isso que esse é o desejo que nós vamos ver em muitos momentos ao longo dessa oração, o desejo de Cristo ao ensinar os seus discípulos que eles devem desejar, que se faça na terra a mesma vontade que é estabelecida nos céus, porque o Deus dos céus é o Deus que está na terra, o Deus que tem valores eternos e é poderoso, é o Deus com quem nós nos relacionamos como família, e se relacionamos com Deus como família, e se o nosso coração está nestes anseios, dos anseios de Deus, não há outra coisa a dizer senão, Senhor, que se faça aqui a mesma coisa que acontece aí. Enquanto eu não posso chegar aí, Senhor, que o Senhor chegue aqui. Enquanto eu ainda não posso entrar nessa celestialidade absoluta do seu controle e autoridade, Senhor, que eu experimente de alguma forma na minha vida, e que eu seja de alguma forma o instrumento disso, neste mundo de cá, nesta terra. Jesus nos ensina a orar o Pai que está nos céus, então a gente precisa entender, Deus está acima da nossa fragilidade, Deus está acima, Ele é soberano, Ele é o dono do espaço, Ele é dono do tempo, Ele não é pego de surpresa. Mas ao mesmo tempo precisamos entender que nós precisamos tratar a Deus com reverência. Muito tem se perdido disso nas nossas igrejas. Há alguns tipos de oração, alguns tipos de canção, que parece, contudo, menos de uma canção de respeito à divindade celestial. Músicas que você só colocaria no final, oh baby, e viraria uma música romântica. Eu tinha um amigo que dizia que tem algumas músicas que parece que as pessoas pensam que Deus é um grande ursão de pelúcia. Eu achava muito engraçado esse vídeo. Ele fala, como se Deus fosse um grande ursão de pelúcia, eu quero abraçar, eu quero rolar na barba, eu quero puxar o cabelo. Calma, sim, Deus é Pai, você tem acesso, mas Ele é Deus dos céus. Tenha reverência, tenha temor, tenha zelo. Entenda o seu tamanho, entenda o tamanho dele. Você pode entrar com confiança, diz o texto de Hebreus, com livre acesso que você ganhou em Cristo Jesus, ao trono da graça, sim, por meio de um novo e vivo caminho que Jesus abriu por meio do seu sangue. O véu que separava já não separa mais. Agora nós temos direto acesso ao coração do Pai. Tudo isso é verdade. Mas lembre-se, Ele é o Pai dos céus. Às vezes a Sofia está numa fase de, sei lá, se ela acha que é adolescente, e às vezes, ao falar comigo ou com a mãe dela, ela põe um tomzinho de voz assim, sabe? Um pouquinho a mais. E a gente tem uma frase muito legal lá em casa, tanto eu quanto a Maiara. Quando algo assim acontece, fala assim, escuta, eu não sou o seu coleguinha.
Né, amor? Eu não sou seu coleguinha. Eu sou seu pai. Ou eu sou sua mãe. Precisamos entender as coisas. E eu sei que isso é difícil, na nossa cultura isso é muito difícil. Porque é difícil equilibrar as duas coisas. Há muitos que têm uma visão de autoridade do pai, mas essa autoridade ela é distante. Eu olhava para o meu pai e já sabia o que ele queria, nem levantava a voz, nem... Mas aí tem a dificuldade do relacionamento. Por outro lado, tem aqueles que chamam o pai de véi. Ô véi, vem cá, véi. Mas quando o pai fala alguma coisa, fica quieto, você não sabe de nada. Porque equilibrar temor e relacionamento, eu sei que é difícil. Mas Jesus está nos colocando exatamente essa tensão. Que nós precisamos lembrar que Ele é presente, é o Pai. Mas Ele é o Pai do céu. O próprio Senhor nos ensina por meio do Salmo 25, dizendo que o Senhor confia os seus segredos aos que o temem. E os leva a conhecer a sua aliança. Deus confia intimidade àqueles que o temem. Àqueles que o respeitam. Temor não é medo, temor é zelo. Temor é saber o tamanho. Temor é quando você, de repente, está andando numa pontezinha em cima de um rio. Tive a oportunidade de ir às cataratas do Iguaçu, um tempo atrás, e aí você vai lá na ponta e estava aquela cachoeira assim, forte, batendo, aquelas aguinhas assim, aí você olha para aquilo e você tem um zelo. Não é uma fobia, não é um medo que te impede de chegar ali, é um respeito porque você sabe que não é brincadeira. Aqueles que temem ao Senhor sabem, Deus é amoroso. Mas Deus é o Pai dos céus. C.S. Lewis, nas Crônicas de Nárnia, pinta esse relacionamento com Deus de um jeito tão belo, como um grande leão, que com o sopro da sua boca estremece os alicerces do mundo. Mas um leão que se deixa acariciar, que se deixa aproximar, que fala de maneira doce com os filhos de Adão, com as filhas de Eva. Essa tensão que nós vivemos. Mas há um elemento de ligação. Por isso nós precisamos nos lembrar que o Pai é nosso. E embora nós tenhamos aqui um desdobramento para falar de comunidade, falaremos disso em tempo oportuno, eu quero me focar com você em uma outra dimensão desse nós. Porque veja, Jesus está ensinando os seus discípulos a chamarem o Pai dele de Pai Nosso. Jesus, vou repetir com calma, Jesus está ensinando os discípulos a chamarem o Pai dele de Pai Nosso. Jesus está se incluindo na oração que nos ensina sobre o Pai que é nosso e é dele. É Pai Nosso porque nós temos em comum o mesmo Pai que Jesus tem. Jesus é chamado de o unigênito, o que é muito esquisito, porque o unigênito é aquele único que é gerado. A teologia, para tentar de alguma forma resolver isso, diz que Jesus é eternamente gerado pelo Pai. Porque sendo Jesus Deus, Jesus não tem começo. Mas ao mesmo tempo Jesus é da mesma essência do Pai. É da mesma qualidade do Pai. O Pai é Deus, Jesus é Deus e o Espírito Santo é Deus. As nossas crianças sabem disso. Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. E Jesus é por natureza Filho de Deus. Mas nós não. Paulo vai nos dizer em Efésios que nós éramos, por natureza, filhos da ira, filhos da morte. Há algo que acontece, que nós deveríamos chamar Deus de Deus, e não de Pai. Mas Jesus diz que nós podemos chamar Deus de meu Pai, se nós entendemos que o Pai é nosso, meu e de Jesus. Depois a gente faz aplicações comunitárias. Mas entender que o que nós temos em comum é o Pai. Deus, de certa forma, é Pai de toda a criação. E existem pessoas que batem no peito e dizem, eu também sou filho de Deus. E nesse sentido de criação, sim, Deus é Pai de tudo. Deus é Pai de todo mundo. Deus é Pai da vaca, é Pai do boi, é Pai da tartaruga. Tiago chama Deus de o Pai das luzes. Ele é Pai das nações. Ele é Pai de tudo, porque Ele criou todas as coisas. Mas não é disso que Jesus está falando. Jesus está falando de um relacionamento de paternidade e de filiação, que é o mesmo relacionamento de paternidade e filiação que Ele tem com o Pai. Ele diz, o Pai é nosso, de um jeito que é diferente da criação. O Pai de vocês é o Pai que também é meu do mesmo jeito.
Nós somos filhos de Deus na mesma qualidade que Jesus por causa de Jesus. Precisamos entender isso, queridos. Ninguém pode chamar a Deus de Pai senão por meio de Jesus. Eu acho que você já está habituado a esse texto de João capítulo 1, versículos 12 em diante, que diz que contudo aos que receberam a Cristo, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Não eram, mas passaram a ser. E ele continua no versículo 13, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. João está dizendo que os filhos de Deus não são filhos de Deus porque nasceram neste mundo de maneira natural. Aquele que nasce nesse mundo de maneira natural nasce filho de Adão. E aquele que se esconde em Cristo, agora se torna filho de Deus. Cristo é, de fato, filho por natureza. Mas nós somos filhos por adoção. É o que nos diz a palavra do Senhor. Romanos capítulo 8, verso 15. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Essa expressão Abba era a forma como as criancinhas hebraicas chamavam seus pais, as criancinhas judias. É uma palavra aramaica, que a gente tenta traduzir como papai, né? O mais carinhosinho que a gente consegue, mas a ideia é mais profunda do que isso. Eram as palavras que uma criancinha conseguia articular quando começava a falar. Sabe quando uma criancinha começa a falar, aí ela chega assim e fala, papá, papá, papá. Aí o pai fala assim, está falando papai. Aí você fala, eu acho que não está não. Mas o pai sabe que é. Ah, está falando mamãe, tá? Tem certeza? As criancinhas, ao falar, Abba, era um jeito carinhoso de uma criança balbuciante chamar o seu pai. Então, é a palavra de maior vulnerabilidade, de maior carinho nessa relação de filiação. E Paulo vai dizer em Romanos, assim como ele diz também em Gálatas capítulo 4, porque vocês são filhos de Deus, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês e ele clama, Abba, Pai. É por meio do Espírito de Deus. Aqui Paulo diz, é por meio do Espírito de Cristo, por meio do Espírito do seu Filho, que nós podemos chamar a Deus de Pai. Não dá para chamar a Deus de Pai sem passar por Cristo. Deus não é meu Pai, se Ele não é o Pai nosso. Eu não posso chamar a Deus de Pai sem antes passar pela cruz do Senhor, que por meio de Jesus, nós fomos enxertados neste lugar de intimidade, neste lugar de amor, neste lugar de relacionamento. Agora veja, se tornar filho por adoção não muda instantaneamente os nossos hábitos e a nossa genética. Isso significa que nós não nos tornamos perfeitamente à semelhança de Cristo quando nós nos tornamos filhos por adoção. E eu acho tão lindo, queridos, eu tive a oportunidade de acompanhar algumas famílias que entraram em processo de adoção e não existe uma outra figura mais emblemática para falar a respeito de Deus do que um pai voluntariamente adotivo. Porque já até conhecemos muitas gravidezes acidentais. Mas uma pessoa que fica numa fila de adoção e que tenta e que passa por todos os procedimentos que são pesados, que são difíceis, que são desestimulantes, ao final se torna um pai adotivo, não por acidente. O relacionamento que Deus tem conosco por meio de Cristo é esse relacionamento de amor e de entrega por meio de Cristo. Nós nos tornamos filhos por adoção, mas as nossas características ainda estão em mudança. Nós ainda não nos parecemos muito com o Pai. Ao longo da caminhada nós vamos nos parecendo com o Pai, mas há algo que muda radicalmente. Embora os nossos hábitos ainda não tenham sido mudados completamente, embora a nossa genética não tenha sido mudada completamente, há algo que muda drasticamente da noite para o dia quando somos declarados filhos adotivos de alguém. O nosso status. A nossa posse familiar. E por que não dizer a nossa herança? Aqueles que são adotados em Cristo estão nesse processo de amadurecimento, de transformação, mas há uma coisa que todos comungam se de fato estão em Jesus. Têm o mesmo acesso ao Pai que Cristo tem. Podem falar ao Pai com a mesma liberdade que Cristo fala. E portanto querem desejar falar como Cristo fala.
Não é à toa que as nossas orações têm uma cláusula final para nós nos lembrarmos disso. Em nome de Jesus. Nós oramos em nome de Jesus porque sabemos que não sabemos orar como convém, que é o Espírito que intercede por nós com palavras impronunciáveis, mas oramos a Deus e sabemos que somos recebidos por Deus porque há um intercessor ao nosso favor, que é o próprio Cristo. Orar em nome de Jesus não é simplesmente falar ao final de uma oração em nome de Jesus, amém. Porque há muitos que oram em nome de Jesus, amém, e não estão orando com Jesus. Orar em nome de Jesus é orar pelos méritos de Jesus. É orar com os desejos de Jesus, com as motivações de Jesus. É orar aquilo que Jesus oraria. Dizer que estamos orando em nome de Jesus é dizer: eu tenho a procuração de Jesus para pedir o que eu estou pedindo, para apresentar o que eu estou apresentando. Aí vem uma pergunta importante. Será que todas as orações que nós apresentamos diante de Jesus, diante de Deus, seriam orações que Jesus apresentaria do mesmo jeito, da mesma forma, com o mesmo conteúdo? Orar em nome de Jesus é orar por Jesus. É orar através de Jesus. Porque Jesus nos deu acesso ao Pai, e isso deveria fazer com que o nosso coração explodisse de alegria. O de João explodiu. João diz na sua primeira carta, 1 de João 3:1, ele diz: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, de sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. De fato somos. Entender o poder é entender também o caminho. Só podemos chamar a Deus de Pai se passamos por Jesus. Embora o Sermão do Monte seja uma exposição do sumo mestre, do sumo rabino, do sumo professor, Jesus não é meramente alguém que ensina o caminho para Deus. Jesus diz: eu sou o caminho para Deus. Jesus não só nos ensina a direção, Jesus diz: a direção sou eu. Vocês precisam passar por mim. Por isso nós oramos em nome de Jesus. E o que é orar em nome de Jesus? O que é viver para Jesus? O que é passar por Jesus? Nós nos tornamos filhos de Deus se amamos a Jesus. Jesus tem uma conversa acirrada com os judeus ortodoxos da sua época, lá em João capítulo 8, e ele chama eles de filho diabo. Está lá, depois você lê João 8, o capítulo todo. Ele chama: vocês são filho do diabo. Como assim? Porque Jesus vai dizer em João 8,42, se Deus fosse o Pai de vocês, vocês me amariam. Pois eu vim de Deus e agora estou aqui, e eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Jesus fala: se vocês de fato fossem filhos de Deus, vocês me amariam, mas vocês estão fazendo a obra do pai de vocês. E ele diz: o pai de vocês é o diabo. Não dá para ser filho de Deus sem passar por Jesus. Não dá para ser filho de Deus sem amar a Jesus. Mas o que é amar a Jesus? Como amar a Jesus? Eu tenho um amor por Jesus. Mas o que é amar a Jesus? Jesus mesmo vai nos dizer: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a Ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, diz Jesus, não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são as de meu Pai que me enviou. Jesus está dizendo aqui que aquele que o ama, necessariamente obedece às suas palavras. Amar a Jesus é ouvir a Jesus e é viver para a glória de Jesus. Jesus deixa bem claro que aquele que não o ama não pode obedecê-lo. E nós só podemos obedecê-lo se o amamos. Então só pode ser chamado de filho de Deus aquele que passa por Jesus, aquele que ama Jesus. E só ama Jesus aquele que leva em consideração o que Jesus tem a dizer, aquele que é um discípulo de Jesus. Não é à toa que Jesus começa no Sermão do Monte, a descrição do Sermão do Monte, lá no capítulo 5, no primeiro versículo, diz que vendo as multidões, Jesus subiu ao monte, se assentou, e os seus discípulos se aproximaram dele, e ele começou a falar. Os discípulos se aproximam. E agora ele diz aos discípulos, diante da multidão: vocês, discípulos, orem assim. Vocês que têm considerado a minha palavra, vocês que têm se assentado para ouvir o que eu tenho a dizer, vocês que entenderam que o caminho ao Pai é por meio de mim, vocês orem assim. Jesus diz aos seus discípulos que podem chamar a Deus de Pai, mas ele teve que chamar Deus de Deus. Nós tínhamos que chamar Deus de Deus, mas Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai, porque aquele que sempre chamou Deus de Pai, e uma única vez,
ao se dirigir ao Pai, chamou Deus de Deus. Lá em Mateus, capítulo 27, versículo 46, nos mostra esse único momento em que Jesus se dirige a Deus como Deus. E que ele diz que por volta das 3 da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Jesus ensina aqueles que deveriam dizer Deus, a chamá-lo de Pai. Porque na cruz, e você pode fazer uma pesquisa, todas as vezes que Jesus fala com Deus, ele chama Deus de Pai, exceto aqui. Porque na cruz, Cristo estava tomando o nosso lugar. Na cruz, Cristo estava experimentando o nosso distanciamento. O eternamente gerado de Deus, aquele que é por natureza filho de Deus, te deu o direito de chamar Deus de Pai, porque ele tomou o seu lugar para se submeter a Deus como Deus e experimentar a distância que nós deveríamos experimentar. Quando Jesus diz na cruz do Calvário, por que me abandonaste, Senhor? Por que me desamparaste? Embora ele esteja citando o Salmo 22, Jesus está literalmente falando aquilo. Jesus está literalmente sentindo aquilo. Porque para que nós fôssemos colocados para dentro da casa do Pai, Jesus foi colocado para fora. Para que nós pudéssemos habitar esta família, aquele que é eternamente família, eternamente filho, se encarnou, se fez homem, assumiu a forma de servo e foi obediente em todas as coisas, até a morte e morte de cruz. A morte de um maldito. É assim que a Bíblia chama. Aquele que era pendurado no madeiro era chamado de maldito. Paulo vai dizer que nós fomos livres dessa maldição, porque Cristo se fez maldito em nosso lugar. Por isso dizer, Pai Nosso não é pouca coisa. Por isso reconhecer que o Pai que é meu porque é Pai de Jesus. Isso é meu Pai por causa de Jesus. É por meio do sacrifício de Jesus, por meio da aplicação do Espírito Santo nas nossas vidas que podemos chamar Deus de Abba Pai. Que podemos chamá-lo com essa palavra tão doce, com esse murmúrio. É por meio do sacrifício cabal de Cristo Jesus, em nosso lugar, da sua separação provisória de Deus, por causa dos nossos pecados, que agora nós podemos chamar Jesus, nos dá esse acesso de chamar Deus de nosso Pai. Aqui eu preciso fazer um adendo, já caminhando para o final, que eu sei que essa palavra pode estar carregada de muitos significados, às vezes muitos significados não muito bons. Há muitos que não tiveram um bom referencial de Pai, e ao falar esse termo, Pai, pode suscitar tantas coisas. Mas lembre-se, este Pai é o Pai do céu. Ele é diferente. Ele é completamente diferente. É desse Pai que todo pai deveria se espelhar para ser um Pai que represente esse Pai aos seus filhos. Salmo 103, versos 13 e 14 vão dizer que como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois Ele sabe do que somos formados, Ele se lembra que nós somos pó. Talvez ao longo da sua vida os seus pais, ou seu pai, não reconheceu os seus limites, não reconheceu a sua fraqueza. Talvez foi colocado para você um fardo que você não podia suportar. E talvez ao ouvir o nome Pai, isso pode suscitar no seu coração. Mas Deus não é como os pais deste mundo. Deus é Deus bondoso. Deus é Deus que tem compaixão. Deus é Deus que conhece as nossas dores, as nossas aflições, os nossos limites, as nossas angústias, as nossas limitações. Ele sabe do que nós somos feitos. Ele se lembra que nós somos pó. Mateus 7:11 vai dizer, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará boas coisas àqueles que o pedirem. Esse Deus, esse Pai, que é Pai meu, é Pai seu, é Pai de Jesus, é um Pai que é bondoso, é um Pai que é dadivoso, é um Pai que não depende dos nossos méritos, que não depende do nosso desempenho. Talvez ao longo da sua vida você sempre ficou aquém das expectativas da sua família, isso sempre foi um peso para você. Mas embora como cristãos nós buscamos ser cada dia mais parecidos com Cristo, cada dia mais perfeitos, esse é o nosso alvo, a perfeição, nós sabemos que nós não somos recebidos pelo Pai pela nossa perfeição. Nós sabemos que nós não somos recebidos diante da mesa do banquete porque nós somos bons. Nós sabemos que nós podemos entrar à presença de Deus não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus, o pleno e perfeito. Talvez ao longo da sua vida você nunca conseguiu olhar para o seu Pai com essa alegria. Mas o Pai que é do céu é Pai nosso,
que sabe as nossas fraquezas e que dará boas coisas àqueles que o pedirem. Não é uma relação comercial. Não é o que você pode fazer. É uma relação de compromisso familiar. Romanos capítulo 2, versículo 4. Paulo dizendo: o absurdo dos absurdos daquelas pessoas, ou será que você despreza a riqueza da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Esse pai que nós servimos é um pai que é bondoso, é um pai que é tolerante, é um pai que é paciente. Conheci muitos pais e muitas mães pacientes, que viram seus filhos se destruindo de tantas e tantas formas, mas que diziam: o que eu vou fazer? É meu filho, é minha filha, eu não vou abandonar, eu não vou fechar a porta para fora. E queridos, nós nunca seremos perfeitos do lado de cada eternidade, sempre estaremos aquém desse padrão, mas Deus tem conosco uma aliança, um compromisso. Deus nos trata como família. Por isso, lembre-se, esse jeito de enxergar a Deus vai mudar radicalmente a nossa forma de orar. Se nós entendemos essa relação de paternidade, de filiação, isso vai melhorar a nossa frequência na oração. Não porque achamos que o muito orar vai mover a Deus, mas porque sabemos que todas as vezes que abrimos a porta do nosso secreto, seja em casa, seja no carro, seja no trabalho, seja onde for, todas as vezes que em oração nós adentrarmos este lugar, há um Pai que nos recebe, que nos olha, que nos considera, que sabe os nossos limites, que sabe as nossas fraquezas, e que nós podemos nos derramar em seus pés. E de um Pai que é amoroso, mas Ele é o Pai do céu, e nada o pode prender, nada o pode limitar. O seu poder vai além da nossa capacidade de entender. Ele faz infinitamente mais do que tudo o que pedimos, pensamos, imaginamos, de acordo com o poder que opera em nós e por meio de nós. Portanto, não são nos seus méritos que você chega diante de Deus. Você se aproxima pelos méritos da cruz. Então, a título de aplicação, não posso terminar. Pense. Qual tem sido a sua relação com Deus? Uma relação comercial ou uma relação familiar? Segundo, cresça nessa intimidade, buscando conhecer o Senhor e a vontade dEle cada vez mais. Se aplique a conhecê-lo, a conhecer o caráter do seu Pai. Faça uso da comunidade de fé, faça uso da sua Escritura. Como disse o Martinho reiteradas vezes, a gente só aprende a orar orando, ore mais. E por último, aprenda a descansar, pois Ele é poderoso. Ele faz infinitamente mais. Aprenda a descansar. Porque se Ele é poderoso e às vezes não faz as coisas que a gente pede, e Ele é bom, é porque Ele sabe que de alguma forma aquilo é o melhor para nós. Amém? Ficou claro isso? Quando oramos ao Deus que pode todas as coisas, e por vezes Ele não faz o que a gente quer, precisamos aprender a descansar nos braços do bom Pai, porque Ele sabe o que é melhor para nós. A gente não sabe como, às vezes a gente não sabe quando, e muito menos os porquês. Mas Deus sabe o que é melhor para nós. E de alguma forma, todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que o amam, que foram chamados segundo o seu propósito.